ter para essa linha nessa noite, amém? Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O pastor Luiz Chimizo estará sendo hoje o vaso, o caminho, Amém. a ligação da glória de Deus para com este lugar, para Glória. trazer a mensagem do Senhor nessa noite. Amém? Aleluia. Levante assim mesmo sentados, levante suas mãos para cá. Nós vamos estar abençoando a vida dele, Em nome né? de E que o Espírito Santo use como instrumento nas mãos dele nessa noite. Aleluia. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero colocar diante de Ti, Senhor amado, o pastor Luiz Chimizo, Glória a Deus. Deus. Ele, Senhor amado, que tem um coração disposto, Deus, a Te servir. Deus tem colocado a sua vida, Senhor amado, e todas as coisas que estão na mão dele, ó Deus, para servir o Senhor. Pai amado, nessa noite eu peço que o Senhor venha honrá-lo, Senhor amado, com a presença maravilhosa do Teu Espírito. Aleluia. Que haja transbordado do Espírito Santo sobre a vida dele nesta noite. Pai amado, que a palavra do Senhor flua, Senhor amado, sobre a sua mente, sobre os seus lábios, Senhor amado, nessa noite. E que ele possa ser um instrumento de glória nesta noite, neste lugar, ó Deus, para proclamar com poder e autoridade a palavra que o Senhor tem para esta noite. Deus amado, usa o teu vaso nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço, e glorifica o teu nome. Amém, Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Ti, Senhor. Eita, já comecei a chorar aqui. Soberano. Não quero ser emotivo. Não quero ser emotivo, né? Mas eu primeiro queria começar a nossa palavra de hoje. Ou seja, Deus abençoe. Agradeço. Assim. Glória a Deus. Eu queria começar a palavra de hoje em João, capítulo 5, Amém. do versículo 1. Glória a E Deus. hoje, os versículos principais, eu pedi ao nosso amigo Serginho, ele fez em espanhol Amém. e vai dar para vocês, né? Para quem é da língua espanhola que não tem o papelzinho aí, né? São os versículos principais que eu vou falar hoje. Esse é o João capítulo 5, começando do versículo 1. Né? Amém, Jesus. Então eu acredito que vocês estejam recebendo aí. E está em espanhol. Tá? Eu vou ler em português e que vocês possam, né, utilizar. Para depois pensar e refletir também. Amém. E também, antes de começar a palavra principal, eu queria orar porque amanhã é o Dia dos Pais aqui no Japão, né? Oh, Deus. Então eu queria orar pelos papais e pelos futuros papais, né? Que os projetos dos pais, né? Que já estão aqui, né? E também por mães também que lutam, não só com mãe, também com o pai também. Então vamos orar, em nome de Jesus. Senhor, agradeço, Senhor, por este dia que nós estamos tendo agora, Senhor. Amanhã será o Dia dos Pais aqui no Japão, Senhor. Aleluia, papai. O Senhor abençoa esses pais, Senhor, que eles tenham a luta deles diária, Senhor. Abençoa a vida deles, o Senhor sabe os problemas que cada um tem em sua casa, Senhor. O problema de criar os filhos, da rebeldia, da bondade também, mas o Senhor está sempre, Senhor, cuidando deles, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor ilumine cada um deles, Senhor, especialmente, não somente pelo dia de amanhã, Senhor. Todos os dias que eu esteja abençoando esses pais, Senhor, os projetos de pais, os futuros papais também, Senhor. Nós pedimos e agradecemos por cada um deles, Senhor, que estão presentes aqui, Senhor, e que estão nas suas casas por algum motivo, o Senhor sabe, Senhor. Abençoa cada casa, Senhor, cada lar, em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode baixar suas mãos, né? Então, eu vou começando. Está batendo aqui o foco, né? Fazendo barulho. João, capítulo 5, versículo 1. Né? A mensagem que eu quero falar sobre hoje, o tema da mensagem é a piscina do milagre. Né? A piscina do milagre. Então eu vou começando aqui com esse versículo. João capítulo 5, do 1 ao 9. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água.
E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Eita, glória a Deus. E estava ali um homem que havia 38 anos. Vejam bem, 38 anos, né? Se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Aleluia. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. 8. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Eita, glória. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Glória a Deus. Aleluia. Né? E eu vou ter aqui até o 15, mas eu vou até o 9. Né? Então nós vemos aqui um local em que as pessoas entravam para receber esta cura, este milagre, né? E no livro de João, nós temos relatados no livro de João somente 8 milagres. E desses 8 milagres, somente 6 são escritos no livro de João. E esse é da cura, né? Desse rapaz, desse senhor, já de 38 anos, né? E comparando os livros de Mateus, Lucas e Marcos, o livro de João é o que menos fala sobre milagre, mas tem esses milagres somente tem no livro de João, né? Amém. E aqui nós estamos falando desse milagre, dessa cura. E eu quero falar, a palavra que eu quero falar hoje são sobre 2 pontos de vista, né? O ponto de vista pastoral, quer dizer, nós como pastores que estão aqui, os diáconos também, né? Mas principalmente os pastores. Glória a Deus. A visão do pastor e a visão da ovelha, né? Então eu quero levar o meu, como diz o pastor Luciano Sobral, meu trilho nesses 2 pontos, né? E eu quero que vocês entendam uma coisa, né? O que nós vemos aqui é que haviam 3 festas anuais que os judeus faziam, especialmente 3 festas anuais, né? E as pessoas, como os adultos, homens com mais de 20, 21 anos de idade, eles eram requeridos, entre aspas, a ir a essas festas, né? E essa festa era em Jerusalém. E nós temos essas 3 festas principais, que são a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa de Tabernáculos, né? E essa situação, ela ocorre no Portão das Ovelhas. Alguém já ouviu falar de Portão das Ovelhas na Bíblia? Já leu alguma coisa assim? Na verdade, em Jerusalém haviam 12 portões, né? E um desses era o Portão das Ovelhas, né? Falando dos 12, eu procurei aqui em outro local para ficar tudo juntinho, né? O Portal das Ovelhas, a Porta do Peixe, a Porta Velha, a Porta do Vale, Porta do Monturo, Porta da Fonte, Porta das Águas, Porta dos Cavalos, Porta Oriental, Porta da Guarda, Porta de Efraim, Porta do Gado, né? E o que acontece, esse milagre, ele acontece no Portão das Ovelhas, né? Então, quando você fosse oferecer a ovelha que você traria para ser sacrificada, você não poderia entrar para qualquer portão. Tinha que ser pelo Portão das Ovelhas. E nesse local aqui, eles falam que tinha uma piscina de águas correntes, né? E essa piscina, vamos dizer piscina, vamos falar assim, né? Tinha um poço, era uma piscina. A água, ela vinha por baixo, era uma água, como é que a gente vai dizer assim? Nascente, sim, por baixo, né? E o nome dessa piscina, como nós já vimos aqui, era Betesda, né? E Betesda, na língua hebraica, o Beth significa casa. Alguém já ouviu falar de Betsalém, né? A casa do pão. Era Belém, Betsalém, casa do pão. E aqui nós temos a Betesda, que é a casa da misericórdia. Bet, de casa,
e Tesda, de misericórdia. Então, por isso era o portão da misericórdia. Glória a Deus. Então, vocês imaginem se é uma coincidência ou não, né? Que um homem que precisava de misericórdia, ele vai encontrar a misericórdia de uma ovelha, que é Jesus, que é a ovelha, né? Que é a única que pode salvar, próximo do portão das ovelhas, em uma piscina chamada Piscina da Misericórdia. Né? Você acha que é coincidência? Eu acredito que não, né? Quer dizer, uma cena maravilhosa que a gente vê, né? Jesus trabalhando a virtude da cura, né? E tudo ficando nesse exato momento, né? Nós vemos uma pessoa inválida com 38 anos de idade, 38 anos só ali, eu não sei quantos anos ele tinha, mais um pouquinho, né? Talvez tivesse mais 40, 45, alguma coisa assim, né? E a gente vê que essa pessoa ela continuava lá, ela nunca ficou curada a princípio, mas continuava lá, né? E depois eu vou voltar para esse ponto. Um ponto interessante aqui, e inclusive até pesquisando que eu fui saber, que durante muito tempo os estudantes bíblicos, né, e a arqueologia, eles questionavam o Evangelho de João. Por quê? Porque eles não achavam essa piscina, eles não achavam esse local, né? Então eles, não, esse negócio não está certo, o Evangelho de João deve ter sido feito, deve ter sido coisa da cabeça dele, né? Mas foi um arqueólogo alemão, no final do século XIX, achou esse local, né? Como está dizendo aqui, é um local com 5 alpendres, né? Um local com 5 alpendres. Eles foram escavando. Só que essa parte agora de Jerusalém, alpendre, tipo um pórtico, um arcozinho assim, né? Né? E eles acharam, né, este local com 2 piscinas e com esses alpendres, com esses pórticos, né? Então, quer dizer, arqueologia provando, quer dizer, confirmando a palavra de Deus, né? Que foi escrita quase 2000 anos atrás, confirmando. Que maravilha a gente vê, né? Porque tem muita gente que não acredita na Bíblia, porque a Bíblia é história. É história, como eu sempre falo, não é história com H, né? Em português. Então eles acreditam, muita pessoa acha que, muita gente que não acredita em Deus, não acredita na Bíblia, diz que foi uma coisa inventada pelo homem. E a gente vai vendo que a arqueologia vai provando que é verdade. Né? Aleluia! Né? Amém? Amém, né? glória, aleluia. E para vocês terem ideia de como essa piscina era tão grande, o volume dela, assim, quase só a parte que foi escavada. A parte que foi escavada dessa piscina, ela tem capacidade de quase uma piscina olímpica, quando a gente vê nas Olimpíadas, né? A piscina. São quase o quê? Quase 25 toneladas de água que tem capacidade. A minha imagem, né? A minha imagem dessa piscina de Bethesda era assim, uma coisa rasa que você andava ali, e até filmes. Atualmente eu estou assistindo um programa chamado The Chosen, O Escolhido. Se vocês puderem ver esse aplicativo, é de graça, né? Fala muito sobre essa história. Eu vejo a pessoa andando assim, né? Na piscinazinha assim, menor do que essa aqui. Mas na realidade é uma piscina grande e funda. Tem locais com quase 13 metros de profundidade, né? E só que os arqueólogos estão escavando, né? Eles só podem escavar até um certo ponto, porque depois os árabes entraram lá e ninguém pode mais entrar, ninguém pode mais cavar. E ali eles construíram, foi o tempo bizantino, eles construíram uma igreja no ano 500 depois de Cristo. E depois vieram os persas e destruíram tudinho. E deixaram só as ruínas, né? Então, por isso que eles não achavam a piscina. Mas o caso foi encontrado. Glória a Deus. Né? Então, a dinâmica que eu quero fazer dessa história aqui para vocês é que ele fala de uma multidão de pessoas que se reuniam lá. Multidão de pessoas não fala se é 1, 10, 20, 30, 40. Mas se você for olhar nos evangelhos de Mateus, das multidões que foram alimentadas por 5 pães e 2 peixes,
5.000 homens. Fora mulher, criança. E depois da segunda multiplicação, quantas pessoas vocês se lembram? Os homens. 4.000 homens, né? Então, quando ele fala aqui de multidões, a gente pode até equivaler. Milhares de pessoas poderiam estar em volta dessa piscina. Né? Não é isso? Amém. Amém? E a gente vê a escala, né? Como era a imensidão desse local, dessa piscina que eu estou chamando, né? E a gente vê assim como Jesus, ele faz assim um tratamento, como Deus faz um tratamento especial, porque você vê uma piscina com água se movendo, o primeiro que entrar ele vai ser curado, né? E mas por que só esse local? Não era só aí também. Nós temos outros exemplos na Bíblia que pessoas foram curadas com coisas estranhas, né? Por exemplo, no 2 Reis, no capítulo, não precisa ninguém lá, 2 Reis, capítulo 5, Naamã, ele foi curado da lepra. A lepra não tinha cura na época. A lepra, ela foi curada, acharam o vírus há 150 anos atrás, e depois que a gente começa a usar antibióticos, tudinho, é um coquetel de antibióticos, você recebe, você tem a cura da lepra. Mas na época do Naamã não tinha. O que foi que Deus mandou ele fazer? Olha, vai no rio, banha lá 7 vezes. Era sujo. E o Naamã, mas o rio tão sujo, tem tanto rio bonito onde eu moro, né? Por que eu tenho que ficar nesse rio sujo assim? Mas vai, segue a palavra de Deus. Ele foi lá 7 vezes e se curou. Não é isso? Amém? Mais uma outra cura peculiar. Nós temos em Números 21, quando os judeus começaram a se rebelar contra Deus. E foi que eles começaram a reclamar. Deus mandou um bocado de serpente venenosa, né? Aí ia picando. E como é que eu vou se salvar? Moisés, salva a gente. Ora por nós. Moisés percebeu o que foi que Deus falou para ele. Faz uma cobra de bronze, coloca num poste, e quem olhar para essa cobra vai ficar salvo. E que foi que começou? Todo mundo começou a olhar para a cobra. Ninguém queria morrer, né? Começou a obedecer. Foi rapidinho. Não queria morrer, não é isso? E a terceira, assim, que foi diferente. Em 2 Reis, foi o rei... 2 Reis, desculpa, foi 2 Reis, foi o rei Ezequias, que estava com bolhas, umas coisas assim. É até interessante, como é que o pessoal vai morrer de bolha, alguma alergia, alguma coisa assim? Mas, o que foi que o profeta fez? Mandou ele colocar uma mistura de figo, colocar na pele, curou. Não é isso? Então, a gente vê muita coisa estranha na Bíblia. Se você acredita, acredite. É bom porque está escrito lá, é verdade. É bom acreditar. Ele fez, ele vai fazer. Amém? Amém? Né? Amém. Então, você vê que nós temos essas coisas diferentes, mas não significa que a partir de agora, eu vou criar a igreja da piscina do milagre. Quem se deitar nessa piscina aqui vai ser curado. Não, aquilo foi exclusivamente, foi só naquela época. Né? Eu vou fazer uma pasta de figo e fazer você curar. Isso só se Deus mandar. Aleluia. Mas eu acho difícil. Mas nós temos um padrão. Por exemplo, em Tiago 5, de 14 a 15, né? Se vocês quiserem ir para lá, Tiago 5, de 14 a 15. Tem, acho que está aí para vocês, né? Está alguém dentre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Então esse era um padrão, então, que a gente continua fazendo aqui na igreja, né? A gente impõe as mãos, né? Agora, se a pessoa tem fé, ou se não tem, ou tem um pouquinho de fé, aí já é diferente. Deus, ele vai atuar. Aleluia. Mas só se você acreditar. Amém? Né? Então, e a gente vê essas coisas, né? Agora, um detalhe interessante aqui é que nós não sabemos o nome dessa pessoa, desse homem, voltando para a piscina, né? Ele tinha um problema de debilitação, que ele não podia nem se mexer. Toda vez que a água era misturada, ele não tinha nem condições de se mover. Imagina o estado desse homem.
38 anos. Né? Não tinha condições. A água começava a se mexer, alguém pisava nele, eu passava na frente, e até ele chegar lá já tinha acabado a unção. Não é isso? Mas, né? Jesus chegou para ele no versículo 6 e fala assim: Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? É o João, versículo 6, capítulo 5, versículo 6. Né? Por que Jesus perguntou isso para esse homem? Já está vendo que ele tem necessidade, né? Você já deve ter escutado também do cego Bartimeu: o que queres que eu faça por ti, né? Então Jesus pergunta para você: você quer o quê? Você quer o quê? Porque tem gente, não, eu quero ficar assim mesmo, me deixa aqui, eu quero ficar no meu pecado, né? Então você vai ser curado, mas não cometa mais pecado, não faça mais isso, né? E se você pedir, você vai receber, mas tem que pedir como eu estou falando, com fé. Se for só por pedir, não, mas daqui a pouco eu vou fazer outra coisa, não vai dar certo. Então Jesus pergunta, ele sempre vai perguntar: você quer, você quer, você quer? Porque eu acho que há um mês atrás eu estava falando sobre as ovelhas, né, que estavam perdidas e não sabiam como ser salvas. Tinha umas ovelhas que nem sabiam que estavam perdidas, né? Então, que está perdida e quer ficar no mundo. E essa aí a gente fica difícil, né, de salvar, né? O que a gente pode fazer é falar da palavra de Deus, né? Amém. Então, a gente vê aqui, porque a gente vê a multidão de pessoas. Vamos voltar por menos, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Jesus vai lá, pega só esse aqui. Eu quero esse aqui. Esse aqui vai ser só. Então, era só um por dia que era curado. E os outros 999, ou os outros 2.999, eu não sei. Como eles estavam se sentindo? Né? Por que esse foi salvo? E esse aqui, e eu estou aqui. E todo mundo, nós temos a nossa necessidade. Sim. Cada um de nós que estamos aqui, nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos problemas, temos as nossas angústias, e Deus sabe. Você falando com Ele, Deus vai ver, Deus vai entender. Aleluia. Deus sabe. Mas por que só esse aqui? Por que só esse aqui que é salvo? Por que o meu... Depois da parte pastoral, a gente vê aqui que tem muita coisa. Você vê nós pastores, né, orando, tentando guiar vocês, pastoreando. Talvez nós temos nossa falha porque nós somos humanos. Nós queremos fazer o melhor que nós podemos, mas ter nosso trabalho secular e não dá, e o telefone que não funciona, e aí você quer ligar, não atendeu, e aí vai. Mas nós pastores tentamos fazer o melhor que a gente pode. E eu ainda não tenho ainda ministério, como é que fala? Eu fico só aqui no ministério. Eu ainda tenho meu trabalho secular, né? E eu não estou 24 horas. 100% presencial. Isso. Né? Mas, mesmo que eu me esforce, mesmo que eu tente fazer isso tudo pela minha mão, não vai dar certo. Vai chegar um dia que eu vou cansar. O pastor Célio, a pastora Ana, a pastora Ruth, por enquanto os pastores, porque a gente não sabe, aqui no futuro vocês podem ser pastores também. Sim. Ou podem levar alguém para Jesus. Então você vai ser o pai espiritual talvez, né? Aleluia. Mas a gente procura fazer o melhor, só que a gente tem a nossa capacidade humana. E se a gente for querer fazer além do que isso, não vai dar. A gente vai cansar, vai pecar, vai desistir. Então, inclusive Jesus, né? Ele fala que ele só fazia o que o Pai mandava. Amém. Né? Então nós temos que seguir o Espírito Santo. Não adianta querer fazer pelo nosso braço, que o negócio não vai dar certo. A gente vai só cansar, vai acabar. Porque aquele cristianismo não presta. Não. Não é o cristianismo. Não é o Jesus, não é Deus, é o homem que está falando. Né? Então vocês nos veem aqui sorrindo, falando, abençoando, mas nós temos os nossos problemas também. É verdade, né? Orem pelo pastor de vocês, orem pelo diácono, orem por vocês, orem por cada um de vocês, porque nós precisamos. Glória a Deus, aleluia. Porque nós precisamos, Sim, né, Senhor. dessa palavra, porque nós somos falhos também. Sim, Deus. Então orem. Nós temos problemas, tem
você não pense que o pastor, porque o pastor está tudo bem, está tudo legal, não, porque o inimigo ele vem querendo destruir. E nós estamos vendo os resultados, nós estamos vendo coisas que estão acontecendo. O pastor Célio, no início desse ano, falou que coisas maravilhosas iriam acontecer. Aleluia. E realmente está acontecendo. A gente vê cura, a gente vê pessoas se convertendo, né? E você acha que o inimigo está alegre com isso? Ele está furioso. Então, oremos por cada um de nós e orem pelos pastores de vocês. Tá? Aleluia. Amém? Então, essa parte pastoral, porque o ponto de vista, são dois pastores, são dois pontos de vista, a pastoral e a do humano. Né? Então, a parte do pastor, ele vai tentar fazer o que é possível, porque nós somos humanos também. Sim, né? Deus. Mas sendo guiado por Jesus, pelo Espírito Santo, a gente vai conseguindo, pouco a pouco. E tudo no tempo do Senhor, não é no nosso tempo. Aleluia. E outra coisa, né? Passando para o ângulo humano, você vê dessas pessoas, somente uma foi salva. Foi curada. Amém. E acredito eu que todas essas pessoas que estavam lá, cada uma devia ter o seu problema. Sim, Deus. Cada um devia ter a sua dor, devia ter talvez até lepra, não sei, não fala nada. Né? Então cada uma tinha a sua necessidade legítima. Não vou dizer que é só um bati meu pé, quero ser curado. Isso aí vai curar naturalmente. Né? São coisas pesadas que acontecem. Então todo mundo que estava lá é porque queria ser, sabe? E era um negócio pesado. Sim, Deus. Você vê essa pessoa com 38 anos só ali. Você acha que esse milagre não acontecia? Se não acontecesse, todo mundo vazava, ia embora. Esse negócio, essa piscina não está dando certo, esse negócio não está dando certo, eu vou me embora. Passou 38, quer dizer, ele estava vendo milagres acontecendo na frente dele. Aí você pergunta, por que o meu milagre não acontece? Por que o meu... Eu não sei, talvez se tem gente aqui que aconteceu não, morreu um filho ou um bebê ou está com uma doença que não cura. Por que essa pessoa recebeu o milagre e por que eu não recebo? Irmão, eu não posso responder. Sim, Deus. Eu não posso responder. Quem sabe é Ele. Só quem sabe é Ele. Aí você vem, pastor, mas eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, tudo. Eu não posso. Eu vou tentar fazer o que puder, mas o que eu posso tentar, eu vou orar por você, eu vou orar pela sua situação. Quem vai decidir é o Senhor. Aleluia, Deus. Não adianta eu querer fazer pela minha força, voltando, não adianta eu querer fazer pelo meu padrão, né? É verdade. E às vezes você vê pessoas perguntando, pastor, por que aconteceu isso? Uma pessoa, por exemplo, morreu uma criança, morreu um bebezinho. Aí vem, porque Jesus estava precisando de mais um anjinho lá no céu. Você dá uma resposta que você não sabe. Porque, não, acho que vai soar bem. Né? Não faça isso. Se você não souber responder, não responda. Fica, é triste, né? Triste. Se alguém vier falar comigo, meu filho morreu, eu nunca tive essa experiência, eu não vou poder falar. Eu sei que é triste, a gente vê as pessoas, né? Meu pai morreu, minha mãe morreu. Eu ainda tenho meu pai e minha mãe, ainda não sei quanto tempo. Minha mãe já tem 85 anos e está bem. Feliz ou infelizmente, ela ainda está viva. Mas ela ainda não aceitou Jesus. Eu estou lutando porque antes que o Senhor recolha, que ela aceite o Senhor Jesus. Meu pai, 88 anos, também já está bem cansadinho, né? E eu ainda dor, mas quando eu senti, né, é verdade, meu pai morreu, minha mãe morreu, aí eu vou poder falar com você abertamente, porque essa dor eu vou poder sentir. E se eu não conseguisse, se eu não tiver esse tipo de dor, essa coisa, eu não vou poder falar com você. Eu vou tentar responder o possível, peça para Deus para lhe dar paz, para lhe dar proteção, é o máximo que eu vou poder fazer. Amém. Eu vou poder orar por você, a gente não pode orar porque já morreu. Porque a alma dele já está decidida. Não sei para cima ou para baixo. Para cima ou para baixo, né? Mas quem sabe é Deus. Quando a gente for lá em cima, a gente vai saber. Quem está lá em cima ou quem foi para baixo, né? Então, por mais que a gente se esforce, a gente tem que se esforçar, porque não são nossos méritos, nós estamos aqui debaixo da graça. Amém. Né? Mas não é por isso que também vai deixar tudo solto. Correr o pecado, falar, não, Deus está na graça, está tudo bem. Não, não é isso. Né? E por mais que você sinta, assim, que
você está se esforçando, está fazendo o possível para seguir a Jesus e não dá certo, não dá certo. Ai, não, então vou desistir, isso aqui não vai dar certo, não vai dar nada. Lembre-se, Salmos 22, o que Jesus falou, acho que vocês têm o Salmo 22? Está no papel, né? É o Davi, escreveu o Salmo 22, né? Deus meu, por que me desamparaste? Né? Esse detalhe, Deus meu, por que desamparaste? Jesus Cristo também falou na cruz, né? Ele falou isso, né? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. Eu clamo de dia, tu não me ouves de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habita entre louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos, né? Então você vê que o Davi, né, o rei Davi, apesar de todos os problemas que ele estava passando, mas ele está louvando a Deus. Ele não está murmurando. Ele está louvando ao Senhor, porque Deus, irmão, você vai estar sofrendo. Imagina essas pessoas do lado da piscina. Por que eu não tive meu salvamento? Por que eu não fui curado? Ah, então esse Deus não dá nada. Não. Continue louvando a Deus, porque Davi também fez assim. Dá um exemplo aqui, no Salmo 22. Amém? Amém. Amém, irmão? Porque é fácil quando está tudo correndo bem. Ah, meu Senhor, meu Deus, se meu Deus é poderoso. Acontece uma coisinha. Não vai, esse negócio de igreja não dá não. Esse negócio de Jesus não dá não. Deus é fiel. Nós somos fracos, nós somos pecadores, mas Deus não. Deus é fiel. Então continue louvando, continue amando o Senhor, não, porque o tempo dele é diferente também do nosso. A gente quer uma coisa, eu quero para agora, eu quero para hoje, né? Mas não dá. Tem que ser no tempo dele, né? Uma vez antes de eu ser cristão, eu sempre falo aqui de uma pastora que foi me discipulou, né? Eu e minha esposa vamos fazer um ditado do mundo para ela. Nós dissemos assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Esse é o ditado que tem no mundo, né? Aí, essa nossa pastora, não, estão enganados. Deus está certo. Nós é que entendemos errado. Ele escreve certo por linhas certas. Isso. Ele escreve certo por linhas certas. Né? Né? Então, Deus, ele vai sempre estar lá, ele vai estar sempre com você, mesmo você não vendo, mesmo você não sabendo que ele está agindo. Você imagina, você está aqui, milhares de pessoas em sua volta estão rodando. Deus já tem um esquema dele todo planejado lá tudinho. Aleluia! Né? Glória, Senhor. Glória. Não, eu não sei o que vai passar, eu não entendo por que meu filho morreu, por que minha doença não cura, por que meu coração é assim. Por que eu começo a murmurar? Ainda é pior, porque vai usando a palavra para outro local, não a palavra de vida, né? Começa a murmurar, então a coisa fica pior, né? Então, não está aí no localzinho, no papelzinho de vocês, né? A gente vê em 1 Coríntios 13, 12. Infelizmente não está no papel de vocês, eu adicionei, né? Porque agora vemos por espelho e em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. O Paulo está falando aqui, né? Por exemplo, vemos por espelho e em enigma. Você não conseguia ver naquela época um espelho, ele não era um espelho como a gente vê agora, bem direitinho, que você conseguia olhar, cada, né? Vou tirar isso aqui, colocar isso aqui. Não era assim, o espelho era todo, e você olhava, embaçado assim, né? E você olhava e não via direito, né? Mas, na segunda parte dele, no final aqui do versículo, ele fala: conhecem agora, conhecem em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Quando a gente estiver lá em cima, a gente vai entender por que aconteceu aquilo, por que aconteceu aquilo,
Foi por isso que isso aconteceu. Então a gente vai poder entender. Mas para isso, a gente precisa acreditar. Sim, aleluia. Né? Então, a palavra que eu tinha falado para vocês era essa. Glória a Né? Deus. E espero que vocês tenham entendido. Amém, Jesus. E cada um de nós precisa de um milagre. E esse milagre ele vai depender do Senhor. Ele sabe o tempo que você... Ele não pode dar uma graça para você, que essa graça pode se transformar em outra coisa. Você não tem ainda condições de receber. Não, você precisa de um tratamento melhorzinho. Esse negócio não dá. Eu me lembro sempre do pastor Luiz falando da lagartixa para se tornar borboleta. Ele foi tentar ajudar a lagartixa a sair do casulo, né? Não dá. É um processo que você tem que passar. É um processo. E nós, sendo cristão ou não, todos nós vamos passar por esse processo. E Deus está lá. Ele vai estar olhando para você, vai estar vendo como você se movimenta, como você responde, como você vai se dedicar ou não a aprender ainda mais a palavra dele. Né? Aleluia. E eu bato aqui nessa tecla, irmão. É que Deus, ele é fiel. Amém. Aleluia. O que ele prometeu, ele vai fazer. Sim, Senhor. Ele já falou em Ezequiel que ele vai tirar esse nosso coração de pedra e fazer um coração de carne para a gente poder Aleluia. viver. Por exemplo, quem é o maior aqui em estatura? É o nosso amigo Alexis aqui, né? Eu boto o Alexis aqui do meu lado e começo a dar um punch nele. Ele vai logo, para, pastor. Né? Por quê? Porque ele tem um coração de carne. Mas se eu botar uma estátua aqui do Alex, aqui, e começar a bater nele, não vai acontecer nada. É, Deus. Então ele vai transformando você de pedra para carne. Amém. Amém? E essa carne, ela também, não quero falar da carne humana, estou falando assim para se tornar uma coisa humana, para que você pare de ser frio, que você pare não, eu estou aqui no mundo, eu estou aqui, está tudo bem. Alex, eu dei só um exemplo, só porque você é maior de estatura, tá? Não estou falando só de você, não. É em geral. Não é isso? Você precisa... Deus, ele falou em Ezequias, eu não estou me lembrando do capítulo, né? Ele vai tirar, e se ele falou, ele vai fazer. Amém. E você peça para ele, se você quer ser salvo. Se você acha que está salvo, continue pedindo também. Né? Não acabou. Nós estamos num processo de consagração. Não é porque eu aceitei Jesus, está tudo certo. Não, a gente continua nosso processo para chegar à estatura Glória a perfeita de Jesus. Amém? Sim, Jesus. Amém. Essa é a palavra que eu tinha dar para vocês. Glória a Deus. Aleluia. Contei um pedacinho aqui, mas está tudo bem. Eu acho que deu para entender. Se alguém quiser perguntar alguma coisa depois, né? Nós estamos aqui. Amém? Amém. O pastor estava pregando aqui, ministrando aqui, eu lembrei de uma dessas curas. Você vê só, às vezes a gente pensa que Jesus ele foi bem, como se diz, educado. Muitas curas, às vezes a palavra de Deus, os discípulos escreveram de uma maneira bem delicada, né, para não chocar muito os judeus. Mas teve uma cura que Jesus ele fez da seguinte forma. A Bíblia diz que Jesus passou saliva nos olhos da pessoa. Só que quando você vai ler o texto, Jesus ele fez o seguinte: ele estava com os dois dedos no ouvido da pessoa. Agora me diga como ele colocou saliva no olho dessa pessoa. Eu tenho quase certeza que ele conseguiu. Porque em uma, ele curou fazendo lama. Passou lavando os olhos da pessoa, falou, vai se lava lá e pronto. Mas na outra, ele falou assim, a Bíblia fala assim, colocando os seus dedos nos ouvidos da pessoa, untou os seus olhos com saliva. Aí você pode pensar como é que foi isso. Sim. Né? Sim. Mas Jesus tem os seus métodos. E ele fala, né, e a Bíblia, na realidade, os discípulos escreveram de uma maneira bem polida, bem bonita, né, para não chocar os judeus da época que se convertiam. Né? Mas se for analisar a fundo, você vai ver que tem coisas que às vezes Jesus faz, né, porque só de cuspir no chão, fazer essa lama e colocar no olho já não é tão
né? Mas Jesus usa essas coisas para mostrar que o ser humano ele precisa de todas as coisas que ele tem nas suas mãos, né? E essas coisas só Jesus tem. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, irmãos. Fica aqui, vamos orar aqui junto. Nós vamos agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito nessa noite.